Olá, tudo bem? Conversando olho no olho, Raimundinho 55. Educação. Vamos conversar sobre o projeto da implantação na época do Raimundinho, quando então a UFC. Como foi? Como aconteceu? Ao meu lado, dois professores conhecidíssimos aqui de todos os alunos e de nós, roçanos. Vamos então começar a nossa conversa. Olho no olho, conversando com o Raimundinho 55. Jackson, como foi o início dessa história e dessa trajetória? Bem, o movimento da UFC, né, foi implantado assim, junto com os estudantes de Russas. A gente buscou, junto com o governo municipal, a implantação do campus aqui da UFC. Logo que a gente ficou sabendo, né, Conceição já estava há mais tempo à frente do movimento, e por me conhecer já dos movimentos estudantis lá do Liceu, do Grêmio Estudantil do Liceu, então ela me convidou para a gente caminhar junto na luta pelo campus avançado, que era, vamos dizer assim, um sonho dos russanos de muitas décadas, né? E quando a gente começou o movimento, as pessoas elas não acreditavam que Russas pudesse sediar o campus avançado da UFC. Mas a gente começou junto com Conceição a busca pelas assinaturas de um abaixo-assinado para a gente encaminhar, né, juntamente com os projetos para Brasília. Eu vou deixar a Conceição falar um pouco mais, que ela deu início ao movimento e aí ela tem mais um conteúdo maior, uma bagagem maior para falar do início do movimento estudantil. Conceição? Assim, a gente começou, né, pensando no encontro dos universitários. Todos os anos a gente tinha um encontro dos universitários, né, das instituições de cultura que a gente fazia parte, que a gente estava sempre se reunindo. E como o Jackson e outros colegas dele, que foram alunos da gente, meus alunos, e que já eram universitários, a gente pensou: Jackson, vamos nos unir, vamos ver o que a gente pode fazer em termos desse campus avançado, que já é uma luta de um grupo que está aí e que nos procurou. Então, o que a gente fez? No que depender da gente, vamos lá. Então, nos reunimos e a gente começou todo um movimento que foi ganhando força, né, graças a esses rapazes que estavam lá e graças ao apoio de outras pessoas, de empresários de Russas, desses mesmos empresários que estão aí na lida todos os dias, que nos apoiava cada vez que a gente procurava, né, fazer uma ação em prol. E aí as pessoas perguntavam pra gente: e não tem prefeito nessa cidade? Ora, a fragilidade de se trazer o campus da UFC para uma cidade como Russas, que tinha perdido praticamente quase todas as instituições para cidades vizinhas, para outra cidade, era difícil. A gente sabia que sozinho a luta seria uma luta cansativa. O que a gente fez junto com os estudantes? A gente começou um movimento. A princípio, nós escolhemos 6.000 assinaturas só com os empresários e as instituições, e diga-se de passagem que a gente tinha um apoio fenomenal, porque era um sonho de Russas e um sonho antigo. Eu lembro que instituições outras, de pessoas que já estavam com os seus 60 e tantos anos, que tinham lutado na juventude por uma faculdade para Russas, no caso a UES, que foi para Limoeiro, né, esse sonho ficou ali enclausurado e acabou acontecendo nas mãos da gente, né? E teve a sorte de ser na gestão do Raimundinho, que tinha essa abertura para nos ouvir. O que a gente fez, né? Quando chamaram o Raimundinho lá em Fortaleza, um comitê, né? Que primeiro foi pensado, né, o que fazer para movimentar Russas em prol disso. Aí veio até a gente, nós universitários, a gente correu atrás e fomos aos estudantes secundaristas também, né? E aí nós tivemos uma agregação rápida, imediata das escolas. Nós escolhemos 6.000 assinaturas só nas escolas do ensino médio, alunos do ensino médio, né? Mano a mano, os alunos fazendo isso. E quando a gente partiu assim, e agora? Como instalar? O município, qual é a participação que ele tem? E aí veio o comitê, que o Raimundinho fez parte desse comitê do início até o fim, desde nos ouvir, nos receber e o que é importante, nos ajudar espaço, no sentido, né, de dar espaços, né? E inclusive cedendo
né, espaços, transporte para a gente ir para a Assembleia Legislativa. Exatamente. Né? O apoio dos empresários para que a gente se movimentasse com esses 20 estudantes secundaristas e mais uns 5 ou 6 universitários ou mais, né? E a gente tinha uma junção de até 100 alunos dentro das escolas trabalhando com a gente, que foi aquele início em que a gente começou a utilizar as redes sociais para se agregar, né? E a gente começou a fazer isso, e aí a gente partiu para cima. E aí quem a gente teve como apoio? Todo esse grupo, que era o comitê que estava, e principalmente o Raimundinho. Por quê? Porque se ele não quisesse, não teria trago. Se ele não tivesse dito assim, Lindalva, professora Lindalva, veja o que esses meninos estão querendo. Veja o que esses meninos estão tentando angariar. E aí lá em Fortaleza ele foi chamado, o comitê conversou com ele, ele automaticamente fez parte do comitê, né? E aí nós tínhamos a comissão estudantil e o comitê. E esse processo ele foi acontecendo. Foram 5 anos de luta, eu não sei se você lembra, e 2 anos de luta mais acirrada. E esses últimos 2 anos, e por último, o Raimundinho já não estava prefeito, mas ele continuou, né? E eu provo isso porque eu estive até na última reunião, que foi crucial para que não se perdessem os prazos, né? E essa última reunião, inclusive eu coloquei algumas informações nas redes sociais, ela fez com que a gente realmente desse o veredito final, porque senão a gente poderia ter perdido prazos e a gente não teria isso que a gente tem de tão importante para o jovem santo, que é o campus da UFC. Então o Raimundinho participou, além da ajuda, então à época como prefeito, participou junto com você, agregando aí a força dos professores, dos secundaristas, dos estudantes universitários, empresários locais, juntos, fortalecendo, formataram um comitê provisório para juntos estarem lutando pela faculdade. Terminou o tempo do Raimundinho, então, como prefeito, mesmo assim ele permaneceu no mesmo comitê. E aí chegou junto o período, os prazos foram todos cumpridos, como você bem citou, e Raimundinho ainda dentro do comitê até a assinatura final. Até a assinatura final, até a desocupação das pessoas que estavam no terreno, né? Então a última reunião, eu digo última porque quem sempre esteve em todas elas foi Raimundinho, né? Como prefeito, e no final não era mais prefeito, mas ele fez questão de se unir um grupo para que esses prazos eles fossem atendidos de imediato. Nós tínhamos plano de fazer com que vocês não perdessem o campus depois que ele saiu, porque foi uma caminhada longa, 5 anos e mais 2 anos acirrados de luta, né? Que os estudantes, a gente não cessou, não é, Jacques? A gente não cessou. Até porque para ter um campus avançado da UFC, tem todo um requisito, porque é uma faculdade federal. Então toda faculdade, seja ela estadual ou federal, ela tem que cumprir normas e tem as suas obrigações e metas a serem repassadas para quem está almejando um campus avançado. Aí tem toda uma plataforma gerenciada, seja ela do campus em si, né, da sua infraestrutura. Se eu estiver falando muito, por favor, você pode me corrigir. Estamos tendo essa conversa, é uma conversa aberta, olho no olho, onde você, que está aí do outro lado, está compartilhando junto conosco essa alegria de sabermos realmente como foi que aconteceu a luta do campus da UFC, agregando aí a força estudantil e a força também de professores e empresários locais, então, à época, o Raimundinho como prefeito. Voltando e recapitulando, para nós termos, seja ela uma faculdade estadual ou federal, tem todos os pré-requisitos. Foi por isso que teve esse comitê, teve toda essa ação e movimento, teve a desocupação de um terreno para que pudesse ser feita a infraestrutura da faculdade. Daí tem toda uma logística, né? Chamada logística, que aí são a contratação de professores, é um concurso que é gerado, e etc, etc, até a inauguração final. Mas eu já me antecipei muito. Por favor, continue. Exatamente, e passa por um processo bem significativo e bem minucioso. A gente tinha que ter também apoio da Câmara, que a gente teve, né?
depois de todo um processo de conhecimento e reconhecimento deles de que era importante. E o que é interessante, por que Raimundinho entrou nessa sem medo de ser feliz, né? Ele pensou nos filhos dele, ele pensou no filho que ele tinha perdido, que foi estudar fora, né? Enfim, ele pensou no jovem de Russas, porque ele poderia não ter escutado nenhum de nós, ele poderia não fazer parte do comitê, né? Mas ele foi a fundo atrás disso aí. Eu lembro, né, de cada detalhe de que a gente ia, uma reunião após outra, um encontro após outro, a gente se reunindo com os estudantes para planejar o que fazer, o passo a passo. E aí eu fico assim bem emocionada com a população de Russas, né? Foi naquele momento que a gente viu, Jackson, que todo mundo queria uma UFC para Russas, um campus, né, para esse jovem. E aí a gente levava as assinaturas para as comunidades e as pessoas colhiam 300 assinaturas, né? As pessoas que trabalhavam como na época nos ônibus escolares, né? Faziam isso. Estudantes. Próprios estudantes, eles pegavam com a gente as folhas, né, para levar para as comunidades, para casa, para poder conseguir mais assinaturas. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive do movimento da UFC foi com uma folha de assinatura. E eu vi aquilo ali, eu disse assim, aí me despertou aquele espírito de buscar, de lutar, porque sempre a gente teve isso na nossa época de liceu, né, Conceição? E então, quando a gente embarcou, né, foi a fundo nessa luta, as pessoas elas nos viam até com um olhar assim, meio estranho, porque elas achavam que a gente estava sonhando demais. Né? Utopia. Não era assim? Uma utopia, como você mencionou, é uma utopia. Eles pensavam que a gente não ia conseguir, até porque muitos já tinham feito isso. Eu me lembro agora até de uma frase do Raul Seixas, que se diz assim: um sonho que se sonha só é apenas um sonho, e um sonho que se sonha junto... Aí é emoção, porque Russas... Era a nossa frase, né, Russas Conceição? queria, exatamente, porque Russas queria, porque era um sonho... Você fica muito dos emocionada, pais. né, Conceição, perdão. Percebe-se no seu olhar, nas suas palavras, o Jackson está aqui presente, ele fala que então a época do liceu, poxa, do liceu hoje para o UFC e estar também hoje como professor, é uma emoção só, né? Eu acho que é no sangue mesmo. A gente aprendeu esse espírito de liderança justamente lá dentro, né? Porque eu fui aluno de Conceição, né? Eu hoje sou professor, mas eu fui aluno. E a gente junto já fazia isso na época de liceu. Quem será que despertou essa vocação, hein? Só pode ser, né? Então, assim, a gente lutou muito, batalhou muito. Algumas vezes a gente pensou assim, pensamos que íamos falhar, mas graças a Deus a gente conseguiu. Raimundo, eu sou assim, uma pessoa que sou suspeita de falar de Raimundo, porque Raimundo é um homem que me encanta pela sua simplicidade e pela sua honestidade em fazer aquilo para o povo russano. Então, naquele momento que ele embargou, né, que ele entrou nessa luta junto com o professor Lindalva e nos disponibilizou, né, transporte para levar os estudantes daqui de Russas para a Assembleia Legislativa, porque a gente saía daqui com cartaz, a gente saía daqui com cara pintada, era blusa, mas porque a gente queria que Russas não perdesse esse campus. E sempre Raimundo estava lá, né? Estava lá nos esperando, nos aguardando, e a luta foi árdua, mas graças a Deus eu lembro que quando a gente estava aqui, que Raimundo estava em Brasília, para ser anunciado o campus para Russas. Ele estava em Brasília, eu em casa assistia pela TV NBR, né, que é a TV do governo federal, e quando foi dito lá, Russas, né, assim, a vontade era de gritar, era de sair correndo, porque a gente sabia que aquilo ali tinha... vamos dizer assim, um dedo da gente, né? A gente estava ali, a gente estava batalhando por aquilo. Então Raimundo, como a Conceição disse, ele foi a chave mestra para poder tudo aquilo ali acontecer. Desde os pequenos movimentos, né, até o último momento, Raimundo teve a sua participação assim, vamos dizer assim, significativa, né, para que o campus ele viesse para Russas. É assim, Conceição? É assim, inclusive a participação de todos nós foi coadjuvante, porque se não houvesse vontade política, tanto da Câmara, que era formada por uma maioria que o apoiava na época, quando foi feito, quanto pela própria vontade dele e essa paixão por educação,
tanto do Jackson quanto minha, né? Porque quando eu falo de educação, eu falo com paixão, né? E por isso que a gente defende essa ideia, né? E todo esse movimento por educação que foi sendo criado a partir do que a gente compartilhou com a cidade inteira. Nós compartilhamos com Russas um sonho que era nosso e Russas já tinha esse sonho de gerações, né? Porque eu lembro bem, a Amo Vale já lutava por isso. Exatamente. Outros jovens que já tinham lá os seus 60 anos tinham lutado e não tinham conseguido a UES. Mas nós conseguimos nada mais, nada menos do que a UFC. A né? federal, né? Uma faculdade federal. Exatamente. E é bom a gente salientar, a gente não pode falar nomes, né, Conceição? Mas existem vários outros amigos nossos, e hoje nós estamos aqui por vontade própria, né? Eu e Conceição já havia conversado com vocês, Conceição, há uma possibilidade da gente gravar um vídeo, dando a nossa contribuição, né, falando para as pessoas, porque nós estivemos lá no campo, nós estávamos no campo, mas junto com a gente esteve várias outras pessoas que foram de total importância nesse movimento. A gente não pode falar não porque a gente não tem autorização, mas que foram pessoas que foram primordiais para que isso também pudesse se concretizar, né? Além dos empresários locais, que você bem citou logo no começo de nossa conversa, que também participaram. Exatamente. E a classe estudantil, efetivamente, né, Conceição, secundarista, os universitários, todos estavam envolvidos na busca pelo campus avançado da UFC para a Rússia. E praticamente foi um momento de pesquisa, né? A gente começou a pesquisar a realidade dos universitários. Quantos iam para as cidades vizinhas? Quantos ficavam aqui sem ter o sonho de cursar o seu curso? E aí a gente foi percebendo isso e foi se adentrando nessa história, né? Quer dizer, era uma coisa que a gente não tinha por que perder, né? E assim, quando o Raimundinho viu que não era só um sonho de alguns estudantes secundaristas, mas era da população inteira, ele jamais iria deixar. E o que eu acho interessante nele é a modéstia, aquela calma, de que ele não diz que trouxe o campus da UFC. Exatamente. De fato, ele veio com a força de todos, né? Em uma expansão de um governo federal que ele estava. E aí o que foi que aconteceu? Poderia qualquer outra cidade ter angariado, né? E se tivesse força política para isso, em uma localização melhor que Russas, teria levado. E a Russas, até naquele momento também, 2 anos depois, a Russas perdeu o IFCE, que também é um órgão federal. Exato. E a luta de vocês, então, como professores, alunos, amigos, pais, família, parentes, adjacentes russanos, conseguiram uma UFC. E é que eu estava há pouco tempo conversando com Conceição, antes da gente iniciar. Se Raimundo fosse o prefeito, e se nós tivéssemos essa luta, acredito que nós não teríamos perdido o IFCE. Porque nós iríamos a fundo buscar o IFCE para Russas. Não que Russas seja melhor do que qualquer outra cidade, mas porque Russas ela tem uma situação geográfica, ela é uma cidade com o maior número de habitantes, né? Então tem toda uma série de vamos dizer assim, de técnico, né? Vantagens técnicas que fariam com que Russas sediasse o campus do IFCE, né? E eu acredito, não, tenho certeza que Raimundo, sendo eleito, ele vai também lutar para que Russas possa futuramente conseguir um campus do IFCE. E aí é onde eu te falo a importância da vontade política. Não basta ter a possibilidade de ter, tem que ter vontade política. Porque se o Raimundinho não tivesse tido vontade política, o campus da UFC, a nossa luta não seria luta nenhuma. Teria sido em vão. Né? Que importância temos nós para a humanidade, se não a própria importância que a gente tem já? Né? Mas assim, quem iria assinar? Quem iria buscar? Quem iria a Brasília como ele fez, visitando gabinete a gabinete? Né? Pegando assinaturas de deputados federais, senadores, né? Que ele todo trouxe. Esse contato aí. Nós teríamos como fazer isso, estudante? Não. A não ser que a gente fizesse uma revolução, porque a gente não tinha condições financeiras para fazer, né? É claro que iria demorar muito tempo. Então, por que o IFCE foi perdido? Porque faltou o Raimundinho Cordeiro para estar lá e dizer assim, vão, meninos, Vamos em busca, né? Vamos em busca.
Porque Só faltou isso. Exatamente. A vontade política. Porque Raimundo tem essa qualidade. Ele é uma pessoa que ele consegue dar espaço para as pessoas. Ele consegue, ele dá espaço para as pessoas, para que elas possam dar suas ideias e contribuições. Acho que é por isso que Russas está vendo a diferença. E que Raimundo é o prefeito da educação. A gente sabe disso. Eu fui prefeito na sua gestão. Eu sei o quanto ele valorizou o professor, porque a gente sabe que a educação de base é uma educação que vai fazer a diferença no futuro, vai melhorar a segurança, vai dar oportunidade a esses meninos de futuramente ingressarem no campus que a gente tanto buscou, que a gente tanto lutou. Então a gente precisa entender que a educação, ela é a base de tudo, gente. Não existe profissional qualificado sem uma educação de base de qualidade. E a gente sabe que na época de Raimundo, na gestão de Raimundo, isso foi primordial. Eu falo porque eu estive na gestão de Raimundo. Hoje eu tenho meu próprio espaço, hoje eu tenho uma creche, mas eu sempre falo, eu sempre vejo as pessoas comentando e eu digo assim, de Raimundo eu falo do que ele fez na minha área, né? Eu falo do que ele fez por nós, quanto estudante, em trazer um campus avançado ao UFC, porque eu tenho primos, eu tenho sobrinhos, e daqui a pouco eu vou ter minha família, então eu vou querer que Russas ela cresça. E a gente sabe que um campus avançado aqui no município vai possibilitar que o povo russano cresça, né? Culturalmente, que busquem sua formação. Daqui a pouco a gente consegue, aí, se Deus quiser, o curso de medicina, e aí Russas vai poder dar aos seus filhos a possibilidade de aqui mesmo fazer a sua faculdade de medicina, né? E imagine quanto essa cidade não vai crescer daqui a, não digo para pouco tempo, daqui a 10 anos vocês vão ver a diferença de Russas há 10 anos atrás e Russas depois, né? Porque educação, já é um traço. Educação é uma coisa imediata, né? E as necessidades humanas é assim, é educação, é alimentação, é moradia, é vestuário. Hoje a gente pode até pensar, né, de que uma necessidade humana, urgente, é educação. Com ela a gente transforma uma sociedade. E aí, se um governo daquele tipo, que vê a educação como prioridade, ele vai estar plantando sementes aí que ele poderá não colher, mas ele colhe de imediato. E aí eu relembro o período da UFC, né? Você sabe que eu sou daquele tipo que quase não elogia as pessoas, né? Eu sou meio fechada. Mas eu digo sinceramente para você, conversei meia hora com o Raimundinho e vi a visão a longo prazo que ele tem. Talvez seja esse o maior ponto firme, pelo fato de ele ser um grande empreendedor. E como a educação é algo à distância, né, que você foca e vai ver ali o seu filho uma qualidade de vida maior daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, não é uma coisa imediata, que você vê ali nos olhos, né? Porque a beleza é efêmera, né? Você pode ver tudo bonito na cidade, mas se um povo não tiver uma base de educação, essa cidade não cresce. Ela pode crescer fisicamente, né? mais culturalmente, mas em termos de desenvolvimento humano, essa cidade ela vai ficar enterrada. E Russas não poderia e nem pode ficar, né, trancafiada